Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo essa web aula. Bom, hoje, neste exato momento, nós vamos aprender sobre a intertextualidade na construção do sentido em textos literários e jornalísticos. Muito bem? Vamos lá, vamos primeiro começar analisando alguns tópicos sobre o que vamos falar hoje, certo? Vamos iniciar falando sobre a definição de intertextualidade, em seguida vamos falar sobre as formas de intertextualidade. A seguir, nós vamos falar sobre a intertextualidade em textos literários, a intertextualidade em textos jornalísticos, a função da intertextualidade na construção do sentido, exemplos práticos e, por fim, para finalizar a web, vamos falar sobre a importância dessa intertextualidade no ensino e na leitura crítica, certo? Vamos começar. Vocês já perceberam como algumas histórias, músicas ou até memes fazem referência a outras coisas que já conhecemos? Isso acontece porque os textos, sejam eles livros, notícias ou até postagens na internet, se conectam entre si. Esse diálogo entre textos é chamado de intertextualidade. A intertextualidade acontece quando um texto faz referência a outro, criando um novo significado. Pode ser de forma direta, como quando um livro cita outro livro, ou indireta, quando percebemos semelhanças entre histórias, ideias ou até expressões populares. Quando um texto se liga a outro, ele fica mais rico e interessante. Pense em um filme que faz referência a um conto clássico, certo? Se você conhece o conto, vai entender melhor a história do filme e perceber detalhes que outras pessoas talvez não notem. A intertextualidade nos ajuda a compreender melhor os textos, pois traz novos sentidos e diferentes formas de interpretar o que lemos. Isso acontece tanto na literatura quanto no jornalismo. A intertextualidade pode acontecer de várias maneiras. Aqui estão algumas formas que vocês podem encontrar nos textos. Temos também a citação, que é quando um texto menciona diretamente outro, colocando um trecho entre aspas. Por exemplo, uma reportagem pode citar um trecho de um livro famoso para reforçar sua ideia. Nós também temos as paródias, que é quando um texto imita outro, mas com um tom de brincadeira ou crítica. Por exemplo, uma música que usa a melodia de outra, mas muda a letra para algo engraçado. E temos também a referência, que é quando um texto apenas faz alusão a outro, sem precisar citar diretamente. Por exemplo, um filme que traz personagens ou situações inspiradas em histórias antigas. Nos livros e histórias, a intertextualidade é muito comum. Vamos ver alguns exemplos. Temos, por exemplo, o livro Harry Potter, de J.K. Rowling, que traz várias referências a mitos e lendas antigas, como o unicórnio e a fênix. Isso ajuda a criar um mundo mágico que se conecta com histórias que já conhecemos. Nós temos também o Mágico de Oz, que inspirou várias outras histórias e até filmes que fazem referência ao Caminho de Tijolos Amarelos, ou a famosa frase, não há lugar como o nosso lar. Quando um autor escreve uma continuação ou reimagina um clássico, ele está usando intertextualidade. Um exemplo disso também é o livro O Diário de Anne Frank, que inspirou livros e peças teatrais que recontam sua história de diferentes formas. Nos jornais e nas notícias, a intertextualidade também aparece para ajudar o leitor a entender melhor os acontecimentos. Vamos ver alguns exemplos. Quando um jornalista fala sobre um protesto atual e compara com outro que aconteceu no passado, ele está usando intertextualidade para mostrar a ligação entre os dois eventos. Algumas manchetes também fazem referência a filmes ou livros para chamar a atenção. Por exemplo, Um Pequeno Príncipe da Política Brasileira, que faz referência ao livro Pequeno Príncipe. Temos também reportagens culturais, em que muitas vezes são citados trechos de livros, de filmes ou músicas para contextualizar a matéria. Essa conexão entre textos ajuda a tornar as notícias mais ricas e compreensíveis para quem lê. A intertextualidade é muito importante no aprendizado, pois nos ajuda a desenvolver um olhar mais crítico. Quando percebemos essas conexões entre textos, conseguimos interpretar melhor o que lemos e relacionar diferentes conhecimentos. Na escola, isso nos ajuda a compreender melhor os conteúdos de literatura e jornalismo, pois aprendemos a identificar referências e a construir novos significados a partir do que já conhecemos. Ler com atenção e perceber essas conexões faz com que a gente não apenas entenda melhor os textos, mas também enxergue o mundo de uma maneira mais ampla e criativa.
Vamos ver agora alguns exemplos práticos. Nós temos uns exemplos na literatura, em que o romance Ulisses, de James Joyce, é uma reinterpretação moderna da obra clássica A Odisseia de Homero. Joyce faz várias referências diretas à obra de Homero, mas ao mesmo tempo reconfigura o enredo para a vida de Leopold Bloom em Dublin. No caso do jornalismo, em textos jornalísticos, um jornalista ele pode sim fazer referência a outros movimentos ou protestos passados para contextualizar uma situação atual. Bom, a intertextualidade ela desempenha um papel essencial no ensino e na leitura crítica, pois ajuda os alunos a desenvolver uma compreensão mais profunda e conectada dos textos que leem. A reconhecer as referências entre diferentes obras, os estudantes são incentivados a ir além da simples interpretação superficial, explorando as múltiplas camadas de significado e os diálogos entre os textos. No ensino, a intertextualidade estimula o pensamento crítico, pois desafia os alunos a fazerem conexões entre diferentes textos e contextos. Ao perceberem como uma obra se relaciona com outras, os estudantes desenvolvem habilidades de análise e reflexão, o que contribui para a formação de leitores mais críticos e conscientes. Por exemplo, ao comparar um romance com um evento histórico ou uma obra literária com uma referência cultural, os alunos podem compreender melhor o impacto de um texto e a sua relevância para o mundo em que vivem. Agora com vocês. Para praticar, nós vamos fazer uma atividade, certo? Em primeiro lugar, pensem em um filme, música ou história que vocês conhecem e tentem lembrar se ele faz referência a outro livro ou acontecimento. E por fim, compartilhem com a turma um exemplo de intertextualidade que já perceberam no dia a dia, certo? Nós vamos explorar juntos como os textos conversam entre si e como isso pode tornar nossa leitura ainda mais interessante.